Já se perguntaram o que se esconde sob a superfície das paisagens tranquilas e das cidades vibrantes do Japão? Que segredos guarda a Terra do Sol nascente, além das cerejeiras floridas e das maravilhas tecnológicas? Juntem-se a mim em uma jornada ao coração das sombras misteriosas do Japão, onde a tradição encontra a modernidade e o inesperado os aguarda a cada passo. O que realmente sabemos sobre o Japão? Será mesmo a encarnação da ordem e da harmonia? Ou será que uma realidade mais sombria e complexa se esconde por trás de sua fachada cuidadosamente construída? Embarquem em uma viagem para descobrir algumas das revelações mais chocantes e fascinantes sobre o Japão. O Japão luta há muito tempo contra uma das taxas de suicídio mais altas do mundo. A pressão para se encaixar, as altas expectativas acadêmicas e profissionais e a estigmatização social do fracasso contribuem para um sentimento generalizado de desespero entre muitos cidadãos japoneses. O fenômeno do karoshi, a morte por excesso de trabalho, chamou a atenção internacional, expondo o alto preço que a cultura de trabalho japonesa cobra da saúde mental. Apesar de sua vibrante diversidade cultural, o Japão abriga uma arraigada cultura do silêncio. Questões como doenças mentais, violência doméstica e discriminação social são frequentemente abafadas, devido à relutância em falar abertamente e à necessidade de manter a harmonia social. O que essa cultura do silêncio revela sobre as correntes mais sombrias da dinâmica social japonesa? Sombras nucleares, Fukushima e suas consequências. O desastre nuclear de Fukushima Daiichi, em 2011, abalou a imagem de invencibilidade e segurança tecnológica do Japão. O colapso do reator, desencadeado por um forte terremoto e um tsunami, revelou vulnerabilidades na infraestrutura nuclear japonesa e gerou grande preocupação com as consequências a longo prazo para o meio ambiente e a saúde. Como o Japão tem lidado com as consequências de um dos piores desastres nucleares da história? Moradores de rua invisíveis. Lutas invisíveis. Em meio à prosperidade econômica do Japão e sua reputação de ordem, esconde-se uma crise invisível de moradores de rua. Muitas pessoas, frequentemente invisíveis ao público, recorrem a viver em cybercafés, parques ou abrigos improvisados devido a dificuldades financeiras e estigma social. O que a prevalência da questão dos moradores de rua invisíveis nos diz sobre as redes de segurança social e a disparidade econômica no Japão? O lado obscuro da indústria do entretenimento, glamour e exploração. A indústria do entretenimento japonesa, conhecida por sua inovação e influência global, também tem seu lado obscuro. Casos de exploração, contratos rigorosos e assédio nos setores de ídolos e entretenimento provocaram indignação pública, expondo questões sistêmicas relacionadas a relações de poder e abuso. Como essas revelações desafiam a imagem do Japão como uma potência cultural? Apesar de sua reputação de limpeza e consciência ambiental, o Japão enfrenta desafios ambientais significativos. Questões como poluição, pesca predatória, perda de habitat e desmatamento ameaçam as paisagens naturais e a biodiversidade do Japão. Como o Japão concilia sua busca por crescimento econômico e avanço tecnológico com o imperativo da sustentabilidade ambiental? O Japão enfrenta uma das populações que envelhecem mais rapidamente e uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo.
Essa mudança demográfica apresenta desafios significativos para os sistemas de saúde, previdência social e produtividade econômica. Como o Japão está se adaptando às realidades de uma sociedade em envelhecimento e que lições outras nações podem aprender com suas experiências. A Yakuza, os sindicatos do crime organizado do Japão, opera nas sombras, apesar dos esforços para conter sua influência. Da extorsão e jogos de azar ao tráfico de drogas e violência, a presença da Yakuza destaca a luta do Japão contra o crime organizado e seu impacto na sociedade. A busca pela excelência em vários aspectos da vida no Japão, desde a educação e trabalho até a aparência física, tem um custo para o bem-estar mental e emocional do indivíduo. A prevalência de transtornos relacionados ao estresse, ansiedade e expectativas sociais de conformidade levantam questões sobre o custo humano da cultura de alto desempenho do Japão. Como essas pressões moldam as realidades vividas pelos cidadãos japoneses? O passado imperial do Japão e as atrocidades cometidas durante a guerra continuam a lançar uma sombra sobre seus relacionamentos com seus vizinhos e sua imagem internacional. Questões como o massacre de Nanquim, o sistema de mulheres de conforto durante a Segunda Guerra Mundial e o revisionismo histórico levantam questões sobre os esforços do Japão para reconciliação e memória histórica. Como o Japão está lidando com seu legado histórico complexo e quais são as implicações para sua posição no mundo? Ao navegar pelas sombras e complexidades do Japão, fica evidente que todas as sociedades enfrentam seus próprios desafios e contradições. Ao trazer à tona esses aspectos mais sombrios, convidamos à reflexão, ao diálogo e a uma compreensão mais profunda da identidade multifacetada do Japão. Juntem-se a nós enquanto exploramos o lado obscuro do Japão, uma terra de contrastes, contradições e mistérios cativantes. Qual aspecto do lado obscuro do Japão mais os surpreendeu? Como essas revelações mudam sua percepção desta nação enigmática? Compartilhem seus pensamentos e ideias na seção de comentários abaixo. Se vocês acharam esta exploração do lado obscuro do Japão reveladora, não se esqueçam de dar um joinha e se inscrever no nosso canal para mais análises aprofundadas e reflexões instigantes.